Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de encerramento da soja, entendendo como é que foi o comportamento dos preços na Bolsa de Chicago, principalmente. Obviamente que a gente também fala do Brasil, mas o comportamento em Chicago acaba refletindo um pouquinho da preocupação do que está acontecendo com o andamento da lavoura lá nos Estados Unidos. Nesse momento, os mapas climáticos eles têm grandes oscilações aí. De manhã está de um jeito, de tarde está de outro, e isso deixa o mercado sem rumo nenhum. Hoje, por exemplo, foi dia de queda e foram quedas até importantes, mas deu para perceber que ao longo do dia essas quedas foram sendo aliviadas. Vamos entender esse comportamento dos preços. Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor lá do Grupo Laboro. Tá aqui já o Ginaldo com a gente. Bem-vindo, viu, meu amigo? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Me ajude a entender esse mercado, Ginaldo. Ontem todo mundo animado, achando aí que a soja tinha buscado um novo patamar de preços. Hoje o pessoal se decepcionou um pouquinho com esse movimento de queda. Normal para o período do ano, ou para o momento em que o mercado vem atravessando, que é o tal do mercado climático, Ginaldo? É verdade, Alex. Muito boa tarde a você, aos amigos do Notícias Agrícolas e aos ouvintes queridos. Hoje, Alex, foi um dia de tomada de lucro. Eu acho isso muito importante, é dinâmico, é bom, é saudável para o mercado. Quem trabalha com gráficos vai entender o que eu estou falando, porque é a mesma coisa quando o mercado está caindo, é como se fosse uma mola, nós colocando a mão pesada em cima da mola, vendendo. Quando você para de vender, o que acontece? A mola sobe. A mesma coisa para cima. O índice relativo de força, ele vai perdendo força naturalmente, porque ele ganha força no início e depois começa a ficar oversold, sobrevendido. O que acontece? Chega um momento que o mercado tem que tomar, vamos dizer, lucro, e esse lucro, sem dúvida nenhuma, não pode naturalmente ser desprezado. E nós chamamos isso de profit taking. Os fundos, naturalmente, no dia de hoje, tomaram lucro porque estavam já sobrecomprados. Você se lembra que eles vinham da outra semana com uma relação de vendas efetivamente grandes em milho, trigo, óleo, e na soja estavam zerados, de repente eles viraram. Eles compraram a semana passada, Alex, 110 mil contratos no geral. E essa semana não foi diferente, eles compraram muito. Então, o mercado tomou lucro. Nós tivemos a razão principal, foi que o mercado olhou os mapas da madrugada, mostrando um pouco de chuva, um pouco mais de chuva. Tanto é que o mapa de hoje, divulgado sobre as chuvas de ontem, em 24 horas, os mapas vieram mostrando pouquíssimas chuvas no Corn Belt. As chuvas ficaram mais localizadas, vamos dizer, nas Dakotas e um pouco mais em Nebraska, e com isso, naturalmente, nós tivemos hoje uma mudança comportamental, Alex e meus amigos, na área de seca. Por exemplo, se você observar o Drought Monitor de hoje, que é medido todas as terças-feiras e divulgados na quinta-feira, ele mostrou que a área de soja, que a semana passada era de 51% atingida pela seca, hoje mostrou 57%. E a área de milho, que era 57, mostrou 64%. Então, houve já uma mudança comportamental. As áreas secas estão aumentando. E muito provavelmente, Alex, se não chover de hoje para amanhã, de amanhã para domingo, o que vai acontecer para sábado e domingo? O que vai acontecer? Muito provavelmente, na segunda-feira, nós vamos ver o USDA, ou seja, o NAS, vindo e mostrando que o crop condition, ou seja, as condições da safra, pioraram. E aí é aquela outra briga, porque nesse exato momento o mapa da tarde tirou as chuvas. As chuvas ficaram mais ou menos igual a ontem. É um pouquinho mais de chuva no sudeste. Então, com isso daí, o mercado sentiu, por isso que o mercado recuperou no final. Você veja que o julho
e fez uma baixa também grande, no final voltou e trabalhou até quase muito próximo do fechamento, e fechou aí com 17, 18 de baixa. Então, o mercado é sensível e tem suas razões. Além disso, a China, o maior tomador de soja do mundo, não tem aparecido no mercado e está de férias até domingo, quando nós, naturalmente, vamos perceber a presença deles, possivelmente entrando no mercado na segunda-feira. Muito bem. Então, esse comportamento de sobe e desce que a gente está vendo aí é muito pertinente, muito justificável, porque olha-se para o mapa diz uma coisa, mas na hora da realização das previsões, elas não acontecem de acordo. Daí você vai monitorar o que tem pela frente, daí vem lá de novo uma grande chuva e o mercado fica naquela dúvida, vai se concretizar ou não essa quantidade de chuva que está prevista, né, Ginaldo? Essa incerteza e essa insegurança está gerando essa volatilidade grande. E como você disse, a gente tem que entender isso como natural para o momento, mas também como oportunidade, Ginaldo. Como é que se aproveitam desses momentos? O Alex, bem colocado por ti, e eu diria até o seguinte: nesse exato momento, essa mudança, vamos dizer, isso que aconteceu hoje é saudável para o mercado, porque você sai de uma construção só de compra, e você faz o quê? Retorna um pouco, faz um profit take e começa a comprar de novo, desde que o clima não se confirme, né? Porque nesse exato momento, o clima da agora à tarde, os mapas climáticos, tanto o europeu como o modelo americano, mostraram chuvas, vamos dizer, mais na parte sudeste. Não houve, assim, uma mudança de comportamento. Claro, se mudar o comportamento, o mercado, não tem dúvida, vai devolver tudo que subiu nos últimos, vamos dizer, 15 dias. Mas, nesse exato momento, nós não temos razão para nos preocupar. Pelo menos hoje, eu diria para você, amanhã, o que nós temos aí nos mapas mostram uma tendência de seca contínua. Se julho vai acontecer, julho você sabe que é o mês mais importante, né? Tanto para para o milho, como também vai se começar uma nova fase para a soja. O milho começa a fase de polinização, e a polinização é muito importante. Você sabe que quem faz a safra naturalmente, as chuvas do mês de julho para o milho e agosto para a soja. Então, meu caro, olhando o Drought Monitor de hoje, e se não chover hoje, vamos dizer, amanhã e sábado, quando for na segunda-feira, nós vamos ter novo declínio das condições de safra. E aí o mercado vai continuar botando o prêmio clima, e isto é uma coisa normal. Porque muita gente está habituada, olha, não está chovendo nos Estados Unidos. Não, não é verdade. Está chovendo. São chuvas abaixo do normal para algumas regiões e muito abaixo do normal para outras regiões. Então, nesse exato momento, nós estamos avançando em termos de área com problemas de seca. E isso é o que faz o mercado, naturalmente, ser altista para o futuro, se o clima continuar assim, Alex. Muito bem. Ginaldo, deixa eu só dar um recadinho para o pessoal que está nos acompanhando aqui. O chat está aberto para interação, viu, pessoal? Quem quiser mandar pergunta, quem quiser tirar dúvida, enfim, pode participar aqui com a gente, pode mandar a sua pergunta. O pessoal que estiver no YouTube, acompanhando a gente pelo YouTube, não deixa de fazer a sua inscrição lá no canal, dá o seu like, o seu joinha ali pra gente e principalmente acione o sininho para ser notificado sempre que o Ginaldo ou outros convidados estiverem aqui com a gente. Então, continue participando com a gente, aproveite o Ginaldo aqui, faça a pergunta para ele, que eu tenho certeza que ele tem a resposta certa na hora certa aí para te ajudar a planejar aí a sua comercialização. Faça como o Ronaldo Esteves está aqui com a gente, já mandou a participação dele, está dizendo que o Ginaldo fez uma boa explanação.
É isso aí, o Ginaldo é craque nisso, Ronaldo. Obrigado pela participação. Muito bom, Ginaldo. Vamos lá então. Olhando então para essa dificuldade de se entender nesse momento um direcionamento definitivo aí para a soja. Quando, na sua opinião, a gente de fato vai ter essa tendência, ou pelo menos essa confirmação da safra americana, e quando de fato a gente pode estabelecer um rumo definitivo aí para a soja, na sua opinião, Ginaldo? Vamos falar de duas fases. A primeira fase nós podemos fazer já, a partir agora do começo de julho, previsões mais assertivas, indiscutivelmente. Mas a safra, o tamanho da safra, nós só vamos saber lá para agosto, final de agosto. Mas uma coisa eu posso adiantar para vocês. Olhando as condições climáticas e olhando, naturalmente, aquilo que nós encontramos no solo hoje, em termos de seca, você pode imaginar que tem muita gente já calculando uma redução da yield, ou seja, a produtividade do milho, que era previsto 181,5 para 177, já tem gente calculando, tá? Que não é muito, porém, a cada dia que passa, o negócio começa a engrossar, começa a ficar mais difícil. E a soja, aqueles 52 que a gente sempre falou que o USA exagerou um pouco, porque ele começou por cima, colocando, vamos dizer, uma alta produtividade, ele vai ter que ajustar. E hoje, talvez, nessa faixa de 50,5 por aí, você vai dizer, não é muita coisa de perda ainda. E não é mesmo, porque a soja nós só vamos ter configuração e, naturalmente, assumir com maior tranquilidade uma quebra, vai ser no mês de agosto. Claro que durante julho, se as condições climáticas persistirem, com chuvas abaixo do normal e muito abaixo do normal em outras regiões, indubitavelmente nós vamos ter uma safra com um yield, com uma produtividade muito abaixo de 50. A mesma coisa vai ser no milho. Está se falando hoje de 177, uma quebra de 4,5 buchos, e basicamente não é muita coisa, ele vai se acentuar agora durante julho, durante a fase de polinização. Mas respondendo objetivamente, em julho, meados de julho, nós já podemos definir mais ou menos uma quebra aproximada para a safra de milho. E no final de julho, vamos ter, naturalmente, uma definição, porque o USDA, seguramente, nesse relatório que nós vamos ter agora do Supply and Demand em julho, o USDA vai fazer as mudanças, vai fazer as alterações, mesmo porque ele começou com índices relativamente muito altos, e ele vai ter que corrigir isso e ajustar, senão o mercado não tem razão de acreditar nos números do USDA. É verdade. Ô, Ginaldo, só para deixar bem claro, esses números que você citou aí, de 181 no milho para 177, são bushels por acre, certo? Não é sacas por hectare, não, né? Bushels por acre. Bushels por acre. Soja, 52 para 50,5. Bushels por acre. Tá bom. Só para deixar bem claro aqui para quem está ouvindo a gente. Muito bom, muito bom. Ginaldo, e Brasil, hein? Como é que você está vendo as negociações aqui no Brasil? O que está te chamando a atenção nesse momento? E, enfim, que recado a gente pode dar para o produtor brasileiro? Porque, apesar desse sobe e desce de Chicago, às vezes um momento de alta lá em Chicago, acaba se perdendo pelo momento de queda do dólar aqui no Brasil, né? O dólar também está nessa gangorra aí. Como é que faz, hein, Ginaldo? Veja bem. Evidentemente que nos últimos, vamos dizer, 7, 8 dias, a comercialização de soja, principalmente de safra nova, ela aumentou. Nós temos que definir isso como uma coisa correta, e o produtor brasileiro, naturalmente já tendo uma definição dos seus custos, aproveitou, vamos dizer, a soja março e maio, aí nessa faixa que está hoje, e vendeu. Agora, ele não está vendendo a safra velha continua, porque também o prêmio com essa subida de Chicago, Alex, o prêmio caiu. Hoje nós negociamos agosto
a 60 e ontem estava a 80. A mesma coisa no julho, que ontem estava se falando de vendedor a 140 e comprador a 175, já melhorou e saiu soja, na realidade, hoje a 150 no julho, under. Mas é interessante observar que esses números são números relativos que não têm compensado a alta de Chicago por causa da queda do dólar. E você, observando bem, como expert naturalmente nessa área de commodities, você vai observar tudo que Chicago ganhou nos últimos, vamos dizer, 15 dias, basicamente se perdeu em prêmio e se perdeu na desvalorização cambial. Uhum. Então, uma coisa descompensou a outra, na realidade. Não houve uma compensação. O produtor não foi beneficiado com essa alta de Chicago nos últimos dias, em função do prêmio e em função do dólar. Essa é uma realidade para a safra física, para a safra que está na mão do produtor, ou também interfere aí nas negociações da safra futura, hein, Ginaldo? Já dá para negociar ou pensar alguma coisa e adiantar aí a safra futura? Sem dúvida nenhuma, o dólar está influenciando na safra futura, mas o prêmio da safra futura, a movimentação, a oscilação, vamos dizer, a volatilidade não foi tão acentuada como está sendo na safra velha. Você lembra que há 15 dias atrás, mais ou menos, você tinha julho a 100, a 80, a 90. À medida que Chicago começou a subir, nós botamos $1, basicamente $1,50 de alta, o prêmio caiu 50, 60 centavos. E o dólar veio se desvalorizando, rompeu os 5 e está aí a 4,78, 4,80, não chega a 4,80. Então, você faça um cálculo de um saco de soja, pegando Chicago com $15, pegando o bucho, vamos dizer, o prêmio, com o mesmo fator, na faixa de 140, você vai verificar que quando você calcula 4,80 contra 5, a diferença é brutal. Uhum. Você tem quase R$ 15 por saco de diferença só na diferença cambial. Que coisa, né? Muito grande, É muito muita dinheiro, coisa. É muito dinheiro que deixa de se ganhar, né, Ginaldo? De se ganhar, de circular, e com isso aí tira o poder aquisitivo, naturalmente, do produtor, evidentemente. Muito bem. Alguma dica para o produtor, alguma estratégia, ficar de olho em alguma coisa importante daqui para frente? Eu acho que o produtor brasileiro está agora, nesse exato momento, ainda tem muita soja na mão para vender de safra velha, ele tem que aproveitar as altas que eventualmente devem ocorrer. Se você me perguntar, Ginaldo, você aposta numa alta ou numa baixa? Eu, sinceramente, olhando os mapas climáticos de hoje, eu volto a te dizer que o mercado não mudou o comportamento. Agora, se chegarmos aí segunda-feira, domingo, o mercado mudou, as condições climáticas mudaram, há um viés, houve uma mudança comportamental do clima, aí é outra coisa. Mas eu, sinceramente, eu esperaria um pouco para vender, porque eu acho que o mercado tem potencial de alta e ele depende exclusivamente do clima apenas. O dólar não precisa contar que o dólar não vai ajudar. Nós temos que botar isso na cabeça, que o dólar, nesse momento, devido à grande entrada de capitais, problemas das taxas de juros, você viu que ontem o Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75. Isso, meu amigo, é um prato cheio. A inflação está caindo, o dólar está, vamos dizer, os juros se mantendo, o cara vem lá de fora com capital estrangeiro, entra no Brasil, investe e, naturalmente, derruba o dólar, porque ele trouxe dinheiro, impressionou, vendeu, e, naturalmente, quando for levar isso de volta, vai levar quando? A hora que o Banco Central for mexer nas taxas. Por enquanto, não é agora, e por isso que eu acho que o dólar vai continuar pressionado. Muito bom. Ginaldo, entendemos que temos uma safra bastante complexa nos Estados Unidos e nada melhor do que ver em loco lá o que está acontecendo e que de fato vai gerar em termos de produção essa safra que está em desenvolvimento por lá.
A gente chegou em outros momentos, né, Ginaldo, a entender uma coisa do que estava acontecendo por aqui, com as informações que a gente tinha, e ver outra realidade na hora que vocês, através do Crop Tour, chegaram lá nos Estados Unidos e constataram o que de fato estava acontecendo, né? Uma coisa é ouvir dizer, outra coisa é ver o que está acontecendo. E esse Crop Tour promete, hein, Ginaldo? Promete, assim como foi o caso da Argentina, né? Todo mundo falando de seca, nós também falamos de seca, e depois lá constatamos que naquela época nós já fazíamos uma previsão de que a safra da Argentina quebrava pelo menos 40%, e quebrou até um pouco mais. A mesma coisa nos Estados Unidos. Esse ano nós estaremos num grupo reduzido, num grupo menor, não vamos levar um grupo tão grande, queremos qualidade, naturalmente, e vamos levar um grupo menor. Vamos sair daqui no dia 25 de agosto, vamos ao Canadá. Dessa vez nós vamos ao Canadá mesmo, vamos entrar, porque com o Canadá, você, quando entra de avião, você não precisa de visto, você faz o que eles chamam de ETA, faz uma compensação, chega no avião, já faz o programa, pega o carro, vamos ao Canadá, ficamos 3 dias no Canadá, fazemos 2.500 quilômetros, mais ou menos, entre as áreas de canola, depois trigo e soja, e aí viemos para Chicago de avião, largamos o carro lá, viemos para Chicago. Em Chicago nós vamos chegar, só trocar de avião, pegar carro, e vamos a Indiana, Ohio. Depois voltamos para que no dia 31 de agosto nós possamos estar no Farm Progress Show, que é a feira, vamos dizer, da safra americana, onde lá reúne as maiores tecnologias, seja tecnologia para o campo ou naturalmente, para mercado, para o comércio, de um modo geral, ou simplesmente você vai ouvir de tudo, clima, tal, situação. E é lá também que você vai ouvir o tamanho da safra, etc. E lá do Farm Progress Show, nós vamos para St. Louis, no Missouri. Do Missouri vamos para Iowa. De Iowa vamos para Nebraska. Nebraska, as duas Dakotas, Dakota do Sul e Dakota do Norte. Entramos por Minnesota, descemos depois por Wisconsin e voltamos por Iowa para pegarmos o centro de Iowa e podermos verificar exatamente as condições da safra no seu total. Passamos um pouco ali por Michigan e voltamos para Chicago, já no dia 3 e 4 de setembro, para Chicago. Então, todo isso é um trabalho de campo, um trabalho muito intenso, profissional, onde nós vamos verificar as condições do solo, vamos verificar as condições da planta, quantas plantas temos por metro linear, por metro quadrado, quantas vagens nós vamos ter naturalmente por pé, e quantos grãos vamos ter em cada vagem. É um trabalho bem dinâmico, um trabalho bem sério, um trabalho para profissionais, por isso que a gente quer naturalmente levar profissionais. É um trabalho que nós vamos verificar em loco. E vamos fazer, no mínimo, Alex e meus caros, 2 a 3 boletins diários, um de manhã, um no almoço, um na janta, porque quando a gente estiver saindo do hotel, nós vamos dormir em pontos estratégicos, saindo dos hotéis e já entrando nas lavouras. Depois, quando parar, que nós vamos parando em lavouras, e depois, definitivamente, com isso, fazemos mais uma reportagem, e nisso aí o mestre Daniel Olive estará junto, fazendo todas essas gravações. Teremos, não só eu, como os demais participantes, dando suas opiniões, o que viram, o que estão encontrando, se a safra realmente quebrou, se a safra não quebrou, qual é o percentual, e divulgando isso para o Brasil. É, naturalmente, um trabalho de aprendizado, um trabalho
forte, um trabalho sério, e que, naturalmente, vamos trazer informações ao vivo, para que cada um possa apreciar melhor. Boa, Ginaldo. A gente vai estar... Todas as informações vão estar disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai estar mostrando passo a passo toda essa viagem desse ano. Afinal de contas, é um ano, como a gente disse aqui, bastante intrigante, porque tá difícil de entender o que vai ser a safra americana. E nesse momento é uma grande incógnita. Na hora que o pessoal estiver lá, vai ficar mais claro para a gente o que pode acontecer com a safra americana e, consequentemente, a gente vai entender e vai se planejar a partir da oferta que vier de lá. Ginaldo, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado a você. Só me dá mais um minutinho, Alex. Eu queria explicar para os meus amigos um detalhe muito importante mesmo. Esse ano é um ano de El Niño. E o ano de El Niño, normalmente, não acontece grandes problemas na safra americana. É bom que se grave isso, que fique bem gravado para todo mundo. Porém, o El Niño, quando começa, vamos dizer, no fevereiro, março, abril, é uma coisa. Mas o El Niño veio numa fase de transição do Laninha. Nós tivemos o Laninha durante 3 anos consecutivos, e o Laninha veio conseguindo as áreas do Pacífico, que eram, vamos dizer, zerando. Só agora, efetivamente, na transição que nós estamos fazendo para o verão americano, para o hemisfério norte, é que o El Niño está se configurando e se confirmando. Automaticamente, é diferente do El Niño que começou lá em fevereiro e março, que se tivesse começado lá naquela época, nós teríamos, muito possivelmente, um ano de safra cheia nos Estados Unidos. O El Niño que começa agora tem suas divergências, tem suas anomalias, e por isso a gente tem que ficar cada vez mais de olho no que está acontecendo e o que poderá acontecer. Então, eu chamo a atenção sobre esse detalhe. O El Niño desse ano é diferente e pode trazer muitas surpresas. Boa, Ginaldo. Isso aí. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre. Abraço. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, com a gente, trazendo as informações do mercado e principalmente traçando aí possíveis cenários, né, de precificação, mas lembrando que é uma situação bastante complicada de se definir nesse momento um rumo para os preços lá na Bolsa de Chicago. Tanto que a volatilidade, o sobe e desce dos preços está acontecendo de forma bastante presente nos contratos lá de Chicago. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Acompanha comigo na tela. Para julho, 15 dólares por bushel, uma queda de 14 pontos mais 25. Agosto, perdeu quase 27 pontos, fechando a 14,18. Setembro, 13,47, 13 dólares e 47 centos por bushel, perdendo aí um pouquinho mais de 40 pontos. E o novembro, fechando com queda de 37 pontos e meio a 13 dólares e 39 centos por bushel. Olha só a diferença do novembro para o julho, abrindo de novo, 1,5, 1,6 dólares por bushel. Vamos ver o milho. Para julho, queda de 10 pontos e meio, fechando a 6 dólares e 60 centos por bushel. Para setembro, 6 dólares e 17 centos por bushel, queda de 6,5. Para dezembro, 6 dólares e 20 centos por bushel, queda de 8 pontos. Para março de 2024, 6 dólares e 28 centos por bushel, uma queda aí de 7 pontos mais 75. Esses são os números do milho. E para finalizar, a gente tem também o trigo. O trigo trabalhando com alta, ao contrário aí do milho e da soja. O trigo trabalhando para julho com alta de 4,5 pontos a 7 dólares e 39 centos por bushel. O setembro, 7 dólares e 52 centos por bushel, alta também de 4,5 pontos. Dezembro, 7 dólares e 70 centos por bushel, 6,5 de elevação. E o março de 2024, 7 dólares e 82 centos por bushel, 8 pontos de alta. Muito bom.
São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Agora deixa eu passar um recadinho para você, produtor rural que está me acompanhando. Falta pouco para a gente encerrar aí a participação, a inscrição para o prêmio A Melhor História de um Agricultor. Termina agora no dia 30 de junho. Mas dá tempo de você correr lá, fazer o seu videozinho de 2 minutos contando aquela história boa, aquela história que todo mundo gosta de ouvir, aquela história que você costuma contar para sua família, para os seus amigos, enfim, uma história ligada à agricultura para que você possa concorrer aí a vários prêmios aqui no Notícias Agrícolas. E a gente está aguardando aí a sua inscrição, a gente está aguardando aí o seu vídeo até o próximo dia 30, corre lá, manda pra gente. E o nosso patrocinador, a Syngenta, tem um recadinho para você que está participando aí do grupo e para você também que ainda não está participando, mas quer participar aí desse prêmio A Melhor História de um Agricultor. E para você que é produtor rural e quer entender, enfim, quer conhecer um pouquinho mais dos trabalhos aí dos nossos patrocinadores. Então vamos lá para o recadinho da Syngenta. Você já conhece o Acessa Agro? É a pergunta que a Syngenta faz para você. É a plataforma de benefícios aí da Syngenta. Nela você ganha pontos quando você compra um produto da empresa. E o que você faz com esses pontos? Você acaba trocando principalmente aí por serviços, por ferramentas de agricultura digital, por consultorias, enfim, você pode fazer essa troca através dos pontos que você vai adquirindo na compra de produtos da Syngenta. São mais de 300 mil itens, isso mesmo. 3 mil itens. São mais de 3 mil itens e você pode conhecer todas as vantagens nesse endereço aqui, olha, www.acessaagro.com.br. Vou repetir, acessaagro.com.br. Se você é agro, acessa. Tá aí então o recado da Syngenta para você. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.